encaminhamento aí tá ok, né? Vocês estão vendo aí agora os slides? Sim, estamos vendo. Então, vamos ver se aqui vai dar certo. Vai. Isso, beleza. Pessoal, então bom dia aí a todos, sejam bem-vindos, né? Hoje nós fazendo duas reposições. Para uma turma e a gente está fazendo reposição por problema de falta de internet. Para outra turma a gente está fazendo uma reposição devido aí à falta de... devido ao feriado, né? Já estava programada essa aula ao sábado. Bom, nossa aula de hoje ela é sobre modelagem em caixa branca, tá certo? Eu vou resolver um exemplo do livro do Dorff, como introdução ao assunto, e eu passo aí na sequência para vocês o guia de prática 1, tá? Em que vocês vão repetir esse procedimento, porém vocês repetem esse procedimento utilizando aí um outro sistema, né? Que é o que vocês finalizam aí para mim no guia de prática 1. Bom, então vamos lá. O objetivo nosso aqui é começar a trabalhar essa parte da modelagem. A modelagem ali, né? Nós precisamos identificar a entrada e saída do sistema. Vocês já devem ter visto isso com o professor Walter em teoria de análise. Vamos analisar os fenômenos físicos, né? A dinâmica da física mesmo e todos os seus efeitos, força de resistência como força atuante no sistema, relacionados ao processo que nós vamos estar estudando aqui. Tudo isso a fim de obter um modelo matemático que descreve a dinâmica do sistema, tá? Então, o que eu estou querendo, que nós precisamos fazer aqui nessa primeira parte de laboratório, é conseguir traduzir um sistema ou processo em uma equação matemática. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis, tá? De todo esse processo aí de controle do que vocês verão pela frente nesse semestre e nos semestres seguintes. O mais difícil não é analisar e projetar controladores. O mais difícil é saber para o que você vai analisar para então projetar os controladores. Obter uma equação física, um modelo matemático que descreva a dinâmica de um sistema é um trabalho árduo, é um trabalho difícil e que em muitos casos nós vamos fazê-lo com erro, tá? Como assim erro? Eu não vou chegar em um modelo perfeito, um modelo que consiga representar 100% a dinâmica do meu modelo, do sistema ou do processo que eu quero controlar. Eu sei que eu tenho um modelo e que associado a esse modelo matemático há um erro, que pode ser grande, que pode ser pequeno, dependendo das características do sistema a ser controlado. Então, como a gente sabe, todo modelo que nós vamos trabalhar, seja ele experimental, seja ele modelo caixa branca, há um erro. E quem tem que lidar posteriormente com esse erro é o controlador. Então, tenham ciência. Modelo perfeito não existe, tá? Por mais refinada que seja a técnica, por maior que seja a energia que você dispense na etapa de modelagem, no final você obtém um modelo matemático, uma equação, pode ser uma equação diferencial, pode ser já uma representação em espaço de estados, pode ser uma função de transferência. Ou outro tipo de modelo, pode ser lá um modelo fuzzy, não teria problema algum. Mas, de todo modo, associado a esse modelo, eu vou carregar sempre um erro ali, que é devido ao que a gente assume durante o processo de modelagem. Nós vamos errar. Bom, aqui em modelagem caixa branca, né, nós precisamos assumir e justificar hipóteses assumidas. Hipóteses, nós vamos assumir hipóteses a fim de simplificar o processo de modelagem, tá? Então, nós precisamos simplificar porque não dá para ir considerando toda a força de atrito,
todo o efeito físico que se observa no tanque. Por quê? Para alguns desses efeitos físicos, a sua implicação no processo ou no sistema como um todo, ela é muito pequena. Então a gente tem que tomar cuidado. Se ela é muito pequena, eu posso desprezá-la a fim de tornar a minha modelagem matemática, o meu resultado final, um resultado mais simples, mais fácil de ser trabalhado. Além disso, uma vez que a gente está em posse, né, de posse de um modelo, de uma equação, precisamos então definir a região de validade do modelo. Tá? Definir a região de validade do modelo é analisar o modelo e ver o que é possível, o que não é possível, quais valores as variáveis pode assumir. Então é realmente achar a região de domínio ali, né, para cada uma das variáveis que nós temos aí relacionadas ao processo. Bom, na aula de hoje o sistema escolhido aí é um sistema simples, tá? É um dos mais simples que nós temos para introduzir essa parte toda de modelagem. O Walter deve estar desenvolvendo com vocês aí outros exemplos. Eu escolhi aqui o sistema de escoamento de fluido. Na verdade, ele é o exemplo 2.12 do livro do Dorff, tá? E nada mais, nada menos o que nós temos é o seguinte. Nós temos um tanque, tem uma entrada de fluido nesse tanque, uma saída de água nesse tanque. Eu consigo atuar nessa vazão de entrada, então é como se eu tivesse um comando dessa válvula de entrada, então eu consigo controlar a minha vazão de entrada. E a partir do controle dessa vazão de entrada, eu quero controlar a altura, tá certo? Da coluna de líquido, de fluido que eu tenho dentro do tanque. Então eu quero determinar qual é o volume, né? Lembrando que aqui a vazão ela é constante. Está chegando fluido, está saindo fluido, então eu tenho um processo aqui de vazão constante. Eu quero, nesse processo de vazão constante, eu quero controlar a altura da coluna de líquido. Ponto. É isso que nós queremos. Então, como variáveis, eu vou mostrar e vou voltar nessa figura aqui mais vezes, nós temos, né? Como variável ali, meu objeto de controle, né, a variável a ser controlada, que no caso é a altura da coluna de líquido, é o que eu desejo controlar. Além disso, eu tenho envolvido nesse processo a vazão de entrada, que é o Q1, a vazão de saída, que é o Q2, e outras variáveis que eu nem descrevi no slide, como, por exemplo, a área de seção transversal do tanque, a área de seção transversal do tubo de saída, que é esse A2 aqui. O que a gente sabe, né? Olhando para essa figura aqui, pensando no processo, o que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, que da dinâmica do processo, a minha variação de altura, ou seja, o meu ΔH, tá? Que é a variação ali na altura da coluna de líquido, do fluido, ela vai ser igual a zero quando a minha vazão de entrada é igual à vazão de saída, ou seja, a mesma quantidade de fluido que está chegando é igual à quantidade de fluido que está saindo. Quando eu alcanço essa condição, eu tenho que meu ΔH ele é nulo, ou seja, não tem por que haver variação na altura da minha coluna de fluido dentro do reservatório. Se ΔQ1 é igual a ΔQ2, Q1 é igual a Q2, pronto. A vazão de entrada é igual à vazão de saída, consequentemente, ΔH é nulo. Bom, então vamos assumir aqui algumas hipóteses iniciais que eu preciso, tá? Para quê? Essas hipóteses estão sendo assumidas, como eu já disse anteriormente, a fim de simplificar o processo de modelagem, tá? Então, vou assumir que, primeiro, o fluido que está lá dentro, o líquido, ele é incompreensível. Ou seja, eu não vou conseguir comprimir, ele não tem seu volume, ele não tem sua massa. Na verdade, ele não tem o seu volume alterado devido ao efeito, à ação, né, de uma compressão dentro do tanque. Então, esse fluido ele é incompreensível, ele não pode ser comprimido.
E outra coisa que eu vou considerar é que o atrito, né, entre o fluido e o tanque e a tubulação, ele é desprezível. Ou seja, o meu fluido ele é não viscoso. Ou seja, ele é tão líquido que não vai existir atrito, eu não vou ter aquelas camadas de delaminação ali, né? O meu fluxo de... a vazão do meu fluido ali dentro do sistema de tanque, ele é todo laminar. É isso que eu estou considerando aqui quando eu olho pro movimento do fluido dentro do tanque e, consequentemente, dentro da tubulação também. Ou seja, o atrito que eu tenho entre fluido e recipiente / tubulação é desprezível. É isso o que eu estou dizendo quando eu assumo que o meu fluido ele é não viscoso. Então, estou jogando fora essa força de atrito. Bom, como que eu posso começar então a analisar? Vou analisar isso pelo mais básico, pela estática. Eu preciso saber quanto que eu tenho de fluido dentro do recipiente, tá? Princípio básico lá do ensino médio, cálculo de massa específica ou cálculo de densidade, que é de onde eu consigo relacionar massa com volume. Relacionar massa com volume, eu preciso simplesmente saber qual é a massa específica ou a densidade do fluido que está lá dentro. Se eu sei qual é a massa específica do fluido, eu consigo calcular a massa em função do volume. Por que disso? Nós vamos ver mais à frente que eu preciso saber qual que é a variação mássica, né, que nós temos aqui do fluido. Então vamos começar pela parte estática, primeiramente. Então, M aqui é a massa de fluido que eu tenho dentro do reservatório. Ρ, a massa específica, V, o volume do fluido armazenado no volume. Contudo, eu sei que o volume ocupado pelo fluido, ele é de característica mecânica, tá? Ele é característica construtiva do meu tanque. Como que eu calculo aqui o volume desse tanque de líquido, de fluido que está dentro desse tanque? É muito simples, ele é um tubo, esse tanque ele é cilíndrico, então é uma área de seção transversal contínua que nós temos aqui, que é a área de seção transversal do cilindro, no caso A1, então esse seria ali πr ao quadrado, R aqui o raio desse tanque, vezes a altura da coluna de líquido. Então se eu faço a área vezes a altura, eu chego então no volume ocupado pelo fluido dentro do tanque. Observe o seguinte, tá? É uma preocupação que vocês têm que ter durante esse processo de modelagem em caixa branca, que seria a minha variável de controle, a variável de saída que eu quero controlar ali é a altura do tanque. Então, como que eu levo essa variável para a minha formulação? Porque é isso que eu tenho que enxergar dentro do meu modelo. Então, o primeiro passo para eu levar essa minha variável aqui é observar, para esse caso que nós estamos estudando, a característica mecânica, a característica construtiva do tanque, que é fazer o volume ser igual a A1, né, a área de seção transversal, vezes a altura. Então, eu posso pegar essa fórmula de volume aqui, equação 2, substituir em 1 e conseguir, então, agora relacionar já a massa estática, a massa parada de fluido, dentro do reservatório, usando quem? A densidade, parâmetro físico do fluido, a área de seção transversal, um parâmetro mecânico do reservatório, e H, ele é um parâmetro dinâmico, mas que no instante da foto, na estática, ele também é uma constante do tanque, que é eu ir lá passar a régua e medir qual é a altura da coluna de líquido. Então, a massa lá dentro do reservatório pode ser calculada, né, de forma estática, conforme apresentado aí a equação 3. Contudo, né, análise de sistemas, do ponto de vista de controle, eu não estou interessado na parte estática, porque a estática, o meu sistema não está em movimento, ele está parado. E o processo de controle, nós vamos controlar algo que está em movimento, então o fluido tem que estar em movimento. Porém, se eu já conheço essa relação da estática,
para eu passar para o movimento, basta eu derivar essa equação 3 em função do tempo. Derivando ela em função do tempo, o que vai acontecer? Tá? Então, eu vou ter então, uma taxa de variação da massa. Eu tenho ρ A1 como constantes. E uma variação na minha altura da coluna de líquido, que ali que vai ser o H. Ponto. Então, eu tenho uma taxa de variação mássica, que essa taxa de variação mássica ela é em função da taxa de variação da altura da coluna de líquido. Observem, a minha primeira hipótese que eu assumi, ela permite que eu simplifique esse processo da derivação. Por quê? Ao assumir, tá, que o fluido é incompreensível, né, ele não pode ser compreensível, o que acontece? Eu estou tornando a derivada da densidade nula. Ou seja, eu estou tornando a minha densidade, a massa específica do fluido, constante. Tá? Então, por isso, eu não tenho uma derivada aqui da massa específica. Porque se isso aqui é gás, o gás ele é compreensível. Se eu estou comprimindo, eu estou mudando a massa e o volume. Então, eu estou mudando a massa específica do gás em função da pressão a qual eu estou exercendo sobre o sistema. Como eu assumi que o fluido que eu tenho lá ele é um líquido e líquido é não compreensível, é incompreensível, o que acontece? Essa taxa de variação aí da massa específica ela é nula, porque o que eu consigo comprimir de um líquido é totalmente desprezível. Então tá aí o porquê de eu escolher aquela primeira hipótese. Bom, vamos lá então, dando sequência. Então eu chego já numa primeira equação de dinâmica, tá? Em que eu sei relacionar então a taxa mássica em relação à taxa de variação de altura. Bom, porém eu não consigo controlar meu tanque olho sabendo qual que é a variação de massa em função da variação de altura da coluna de fluido ali que a gente tem, da coluna de líquido. Então agora vou pensar de forma diferente. Vou retornar, né, lá naquela outra análise, naquela outra situação que eu consegui identificar do sistema. Qual outra opção? A opção em que a gente pega lá que eu sei que o meu ΔH, a minha variação, a minha taxa, né, de variação, ela será nula quando a minha vazão de entrada é igual à vazão de saída. Ou seja, se o ΔH é nulo, significa que o ΔM também é nulo. A taxa de variação máxima, ela também é nula. Porque se o ΔH está sendo zero, que é o H ponto aqui para a gente, né, naquela equação 4, a equação anterior, então a minha variação mássica é nula. Então eu posso fazer uma relação aqui, já que o ΔH é igual a zero e M ponto é igual a zero, eu posso fazer então que o M ponto vai ser igual. A variação mássica ela é também dada pela diferença entre a minha vazão de entrada menos a vazão de saída, Q1 menos Q2. A vazão de saída, tá? Eu sei qual é, porque ela depende para mim apenas dos parâmetros físicos do sistema. Então, pegando as equações lá de mecânicas do fluido, eu sei que a vazão que eu tenho por essa tubulação aqui de saída é a área de seção transversal da tubulação vezes a massa específica... Opa, peraí que eu estou passando o slide para o lado errado. Vezes a massa específica do fluido que está lá, vezes a velocidade com que o fluido está passando por essa área de seção transversal. Então, há como eu relacionar a vazão de saída com os parâmetros físicos, tanto do fluido que está lá dentro, quanto do aspecto construtivo do tanque. Então, A2 é a área de saída, a área de seção transversal ali, né, da saída do tanque, e V2 é a velocidade de saída do fluido do tanque. Novamente, se eu consigo obter essa relação aí para Q2, eu posso substituir essa relação na equação 5 e eu já começo a obter então agora que a minha vazão mássica ela vai ser a vazão de entrada menos
essa relação dada aí pelos parâmetros físicos do sistema de tanque. Bom, continuando o desenvolvimento, qual é o meu problema que eu tenho aqui nessa equação anterior? É que surge uma outra variável para que eu tenha que determinar. Qual é a variável? Massa específica depende do fluido? Conheço, não tem que calcular, é tabela. A2 é parâmetro físico do tanque. Beleza, eu também sei resolver isso, que é só ir lá tirar uma medida do tanque. Isso já vem tabelado. O tubo é de 50, o tubo é de 100, o tubo é de 3/4, não tem problema. Só que como eu relaciono a velocidade de saída do fluido? Então agora eu preciso de achar uma forma de substituir V2 na equação 6. Para eu substituir e acabar com essa dependência de V2, eu preciso substituir V2 por H, porque H eu vou ter um sensor para medir a altura da coluna de líquido. Então, a forma como eu consigo fazer um caminho em que eu consigo fazer essa substituição é através da equação de Bernoulli, em que existe a igualdade entre a velocidade 1, que seria a velocidade a qual o líquido está passando pela área de seção transversal do tanque, em relação à velocidade pela qual o fluido está passando pela tubulação de saída, né? Ali da tubulação de saída. Então, V1 é a velocidade ali do fluido no reservatório, P1 e P2 são as pressões na entrada e saída do sistema de tanque, G é a aceleração gravitacional. Então, a partir de uma análise, novamente, quando eu falo análise do sistema, eu estou olhando para a figurinha aqui. O que eu posso tirar de relação aqui? Primeiro, A1, que é a área de seção transversal do tanque, ela é muito maior do que a área de seção transversal do tubo de saída. Ok? Então, eu tenho que o A2 ele é muito menor que a 1. É a primeira condição. Nesse caso, como a 2 ela é muito menor do que a 1, a velocidade do fluido no reservatório pode ser desprezada. Então, com isso, eu consigo eliminar esse termo aqui da equação de Bernoulli. E faz um certo sentido isso. Quando você compara a área A2 com a área A1, a diferença de áreas ali ela é muito grande. Você pensa que você tem um tubo de 50 milímetros saindo da caixa d'água, a área de seção transversal são 50 milímetros quadrados. A área da sua caixa de seção transversal da sua caixa d'água ela é de 1 metro quadrado. Então você está comparando 50 milímetros quadrados com 1 metro quadrado. Então olha a desproporcionalidade em termos de área aí. Então essa afirmação 1 eu posso fazer ela sem problema nenhum. Só que a gente tem também de relação lá da mecânica dos fluidos, da parte termodinâmica, que A1V1 tem que ser igual a A2V2. Então, a área é inversamente proporcional à velocidade. Então, como eu tenho uma área grande, a minha velocidade aqui ela é pequena. Pegando essa velocidade pequena e elevando ao quadrado, vai me dar um número ainda muito menor. Ou seja, esse primeiro termo da equação de Bernoulli ele vai ser nulo, praticamente. Ele não vai interferir em quase nada da minha dinâmica. Bom, além disso, eu tenho quem aqui? Eu tenho pressão, P1 e P2. Se você para observar o tanque, esse sistema ele é um sistema aberto na atmosfera, do ponto de vista de atmosfera. Então, a força de pressão que está atuando no reservatório é a pressão atmosférica. A pressão que está atuando na saída do tanque é também a pressão atmosférica. Nesse caso, então, eu sei que P1 é igual a P2. A pressão de entrada e saída possui o mesmo valor porque estão submetidos ali à pressão atmosférica. Você não está submetendo nem o reservatório, nem a tubulação de saída a uma outra pressão. Você não está colocando um compressor associado a uma dessas duas áreas de seções transversal. Então, eu consigo eliminar na equação 7 P1 e P2. Sobrou quem então para mim? ρGH, conheço todo mundo. Rho é parâmetro do meu fluido
G é uma constante, aceleração gravitacional. H é a altura da minha coluna de líquido. Eu tenho que ter sensor lá para poder medir isso em tempo real. Então eu sei, é também um valor que eu consigo tirar do tanque. Está sobrando para mim meio de ρ V ao quadrado. Ou seja, eu consigo, a partir da expressão de Bernoulli, para o caso que nós estamos estudando aqui, que é o reservatório de tanque, que V2, tá certo? Ele é igual a raiz quadrada de 2GH. Bom, se eu sei agora conseguir expressar novamente velocidade em função da minha variável de saída, que é H, beleza, vou pegar isso aqui e vou levar para aquela minha equação diferencial lá de vazão mássica, né? Então, ao substituir 6 em 8, eu tenho agora que a minha vazão mássica, tá? Ela é a vazão de entrada menos ρA2 raiz quadrada de 2GH. Pronto. Então, a minha vazão de saída ela já está totalmente expressa agora em função de parâmetros físicos do fluido e parâmetros de construção do tanque. Bom, já que agora eu tenho duas expressões para vazão máxima, eu posso comparar as duas e isolar a dinâmica que eu quero. Qual é a dinâmica que eu quero? Eu quero controlar a dinâmica da altura da coluna de líquido. Então, ao substituir a equação 9, ao associar, né, igualar a equação 9 à equação 4, para quem não lembra qual é a equação 4 é essa daqui, ok? Chegamos ao resultado dado pela equação 10, em que eu consigo agora obter a taxa de variação na minha coluna de líquido em função do parâmetro vazão de entrada e totalmente parâmetros físicos do meu sistema de tanque. Ou seja, eu não tenho nenhuma outra dinâmica associada aqui. Ah, Lucas, você tem uma bomba ou você tem uma válvula que está permitindo, que está alterando, que você pode alterar essa vazão de entrada. Sim, eu posso. Mas essa dinâmica aqui, ela vai depender do fluido, então ela vai depender da massa específica e de uma relação provavelmente linear para a bomba que está ali. Ou seja, eu vou ter, por exemplo, um sinal ali U, que é o PWM, que eu estou acionando essa bomba, para colocar ela numa potência máxima ou numa potência intermediária. Ok. E se você vai ver lá, você vai ter o mesmo MGH, né, que é o peso que ela vai ter que empurrar ali de coluna d'água em função dessa potência elétrica. Pronto. Não tem problema. Se eu já tenho um outro sensor que ele está medindo para mim a vazão de entrada, resolveu o meu problema. Ou se eu consigo particionar, proporcionalizar entre 0 e 100%, por exemplo, esse sinal de atuação na bomba, resolvi meu problema. Eu consigo estabelecer uma relação para Q1. Ok. Que vai ser o meu sinal de controle mais à frente. Então, pessoal, como que eu descrevo como é dada, né? Como que eu posso simplificar essa questão aqui da variação da altura da coluna de líquido? Pela equação 10. Está resolvido o meu problema. Acabei o processo de modelagem nesse instante aqui, ó. Não tem mais o que fazer. Daqui para frente agora é o que nós veremos nas próximas aulas, que é fazer o uso dessa equação 10 para obtenção aí de função de transferência em modelos locais. Porque a equação diferencial que nós obtemos aqui em 10, ela descreve, tá, a dinâmica, a variação de altura para qualquer ponto, né, para qualquer valor válido de altura. Ou seja, se o H começa no fundo do tanque, então eu começo a medir H aqui, ele vai valer. A única condição que eu tenho que ter é que o H ele tem que ser maior que 0 e menor que a altura máxima do meu tanque. Então tá aqui a análise de validade do modelo. Por quê? Que essa é a única condição. Se eu volto na equação 10, Q1 é um parâmetro de entrada, que eu não sei do que ele depende, mas eu sei que Q1 só tem que ser positivo, porque essa bomba minha ela não é uma bomba de sucção, tá? Ela não é uma bomba
reversível, ela é uma bomba de um único sentido. Então a água vai só pode chegar no tanque, ela não consegue tirar água do tanque ou fluido do tanque. Rho é um parâmetro físico do sistema. A única condição que eu tenho é que ele seja positivo também, porque não existe massa específica negativa. O mesmo critério é o que eu devo adotar para a área A1, A2 e para a minha constante gravitacional. A constante gravitacional a gente sabe que ela tem que ser simplesmente maior do que 0, assim como A2, assim como A1, assim como ρ. Então, a minha análise da região de validade do modelo é essa. Quem que realmente pode variar nisso aqui, que não tem que ser simplesmente positivo? H. Se H não pode ser menor que 0, né? Porque H menor que 0 não existe volume negativo para o tanque. Então, o H ele tem que ser maior que 0 e tem que ser menor que a altura máxima do tanque. Se ele passar da altura máxima, o tanque transbordou, você não está controlando ele do mesmo jeito, porque ele está saturando ali na altura máxima, o resto está caindo do lado de fora e derramando, molhando lá a região, o espaço lá onde está alocado o tanque. Então, isso daqui eu não sei o que o Walter já mostrou sobre modelagem caixa branca, essa modelagem a partir das características físicas do sistema. E seria então esse então as etapas as quais vocês devem resolver para mim no primeiro guia de prática. Então, vou interromper aqui agora o compartilhamento de tela. Antes de eu interromper o compartilhamento de tela, ficou alguma dúvida nessa explicação aqui, nesse exemplo que eu resolvi na aula? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Ô Lucas, Sim. Uma dúvida que eu fiquei, a dúvida meio simples. Essa massa, que é o M ponto, ela é a massa do sistema todo, né? Ou é só do líquido? Só do líquido. Porque a massa que está variando lá é a massa do líquido. A massa estrutural do tanque, ela não varia aí. É verdade. Viajei. Foi só essa dúvida mesmo. O resto tudo deu para entender bem. Então, beleza, então. Alguma outra dúvida aí? Ô Lucas. Sim, Matheus. O Matheus aqui falou. Sim. Volta um pouco o slide para mim quando você fala da vazão máxima igual a vazão de entrada menos essa equação 5. Qual que é a necessidade de você definir, admitir que ΔH é igual a 0 e M ponto é igual a 0 para resultar nisso? Eu não entendi esse passo, não entendi o que você fez. Ô Matheus, não é uma necessidade, é algo que você tira da leitura do seu sistema. Isso é uma informação que você tem do seu sistema. Porque se você volta aqui na figura, qual é a condição que você tem aí nessa figura, olhando só pela figura, para que você tenha um ΔH? Em que momento que você pode ter um ΔH diferente de 0? Quando tiver uma diferença entre a vazão de entrada e de saída. Justamente. Então, a condição é o contrário. Então, pensa ao contrário. Qual é a condição para que eu não tenha... Eu quero controlar meu sistema. Meu sistema, se você pensa do ponto de vista... deixa eu só lembrar o nome técnico aqui. Da regulação. Ou seja, você quer manter seu sistema parado em um ponto. Você quer falar, eu quero ter uma coluna de líquido de 75 centímetros. Tá? Pensando em que seu tanque tem 1 metro, então 100 centímetros. Se você quer manter ele parado lá... O seu objetivo é fazer com que o ΔH seja o quê? 0. Então, se você pensa, para eu ter ΔH 0, qual é a condição que eu tenho que ter? A condição imposta é que a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída. Então, vem mais... Eu acho que eu posso dizer isso aqui para você, que vem mais do seu objetivo de controle. O seu objetivo de controle, pensando aí num processo de regulação, é manter essa coluna de líquido parada. Então, é ter um ΔH igual a 0. Ficou claro aí agora de onde veio essa condição? Sim, não, beleza. Valeu. Alguma outra pergunta? Ou posso passar para o guia de prática?
Bom, então vou encerrar aqui, gente, que eu tenho que trocar. Estou no Google Meet. Eu vou trocar aqui, parar ou interromper o compartilhamento para trocar e passar para o guia de prática, ok? Só um minuto. Então, vou parar a apresentação. Compartilhamento parou. Deixa eu fechar esse slide. Minimizar ele por enquanto. Deixa eu abrir o guia de prática aqui. Só um minutinho. Beleza. Pera lá. Deixa eu só ver se aqui já tá certo. Tá certo. Ótimo. Então, seria isso daqui. Só um minuto. Então, deixa eu voltar aqui agora. Compartilhar uma janela. No nosso caso, isso daqui. Pronto. Compartilhamento chegou aí para todo mundo? Chegou. Beleza. Então vamos lá. Modelagem caixa branca, né? O nosso objetivo. Então tem um resumo breve aqui sobre o guia de prática, falando o que é modelagem caixa branca. Tem também uma introdução aqui falando sobre a modelagem caixa branca. Qual é o objetivo do guia de prática? Definir os sistemas e suas variáveis, basicamente o que a gente fez aí agora no exemplo. Formular o modelo matemático e as hipóteses e as principais hipóteses necessárias, baseado nos princípios físicos, que foi o que eu fiz aqui, analisar tanto parâmetro físico quanto condições que eu posso estar simplificando da dinâmica do meu processo e obter as equações diferenciais contínuas no tempo que descreva aí a dinâmica do sistema. Qual é o sistema em estudo, tá? O sisteminha em estudo vai ser esse sisteminha aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, só para ficar todo ele na tela. Então, nós vamos ter um sistema de tanques aí, tá? Em que, na verdade, é um sistema de tanques que é um reator químico. Então, nós temos um reator químico que ele tem 2 estágios, ok? Esses estágios aqui, o primeiro tanque, que é esse tanque de mistura, ok? É onde entram os reagentes. Vai entrar o reagente A, vai entrar o reagente B. Esses reagentes entram nesse primeiro tanque, o tanque de mistura de reagentes, vão ser agitados para que ocorra no processo a homogeneização desse líquido. Ao fundo desse tanque, né, vazão contínuo, aqui no nosso caso, então vazão contínuo, eu tenho uma bomba de potência variável, que é esse termo aqui, que está bombeando essa mistura homogênea com o reagente A e o reagente B e está passando isso para o reator químico, tá? No reator químico nós precisamos controlar a temperatura interna do reator químico, tá? Então o objetivo nosso é controlar a temperatura do reator químico no interior do reator químico. Então, novamente, nós temos aqui nesse sistema a hélice ali para fazer a mistura do reator, a homogeneização da temperatura, né, para fazer com que o líquido agite e faça a melhor troca de calor possível com a resistência, e a vazão de saída aqui, que após o aquecimento a gente vai ter um produto C aqui, tá? A minha figura está incompleta. Eu vou corrigir ela aqui antes de passar o guia de prática para vocês. Faltou eu descrever aqui na figura algumas variáveis e características do processo. Então, vou terminar de fazer só essa anotação na figura e já disponibilizo o arquivo para vocês. Assim como eu vou fazer também uma descrição aqui detalhada sobre o sistema em estudo. Então, vou descrever aqui para vocês isso que eu acabei de falar. Mistura-se o reagente A e B aqui no tanque, a bomba drena, né, de forma constante aqui essa vazão de fluidos, que joga essa vazão de fluidos dentro do reator químico. O objetivo nosso é controlar a temperatura aqui para que ocorra a reação de A mais B, produzindo ali um produto C. Ok? O que vocês precisam fazer para mim? A atividade consiste nisso aqui, ó. A partir dessas informações, que é o que eu vou acrescentar aqui ainda,
Qual é a variável de saída do sistema? Então, é uma definição. Qual é a variável de entrada do sistema? Se necessário, fazer aí, né, o diagrama de corpo livre com as forças, torques atuantes no sistema, se isso for necessário. Obter a equação diferencial que descreve a dinâmica dos sistemas acoplados, que é o que eu acabei de fazer ali no exemplo, chegar numa variável ponto e apresentar, né, lógico que você vai obter essas equações diferenciais, você vai justificar a obtenção dessas variáveis aí, apresentando as hipóteses e suas respectivas justificativas tomadas durante essa elaboração, esse desenvolvimento aí da equação diferencial. De posse, né, da equação diferencial, você vai fazer uma análise para ver se esse sistema ele é linear ou não linear. Lembre-se de que todas as respostas anteriores devem ser devidamente justificadas, deve ter uma justificativa. As coisas não caem de paraquedas aqui. Então, fiquem atentas quanto a isso daí. Fiquem atentos ao justificar as escolhas e decisões tomadas aí durante a modelagem. Ok? Alguma dúvida? Algo que eu possa esclarecer sobre o guia de prática? Informações sobre o sistema, gente, eu vou completar aqui antes de divulgar para vocês. Vocês não precisam de preocupar com isso, não. Vocês vão ter muito mais informação do que está aqui nesse documento. Tanto do ponto de vista aqui de colocar essas variáveis aqui do processo na figura, como de descrever essas variáveis aqui no texto também. Só não deu tempo de fazer isso antes da aula começar aqui. Mas já vou terminar e já disponibilizo o arquivo para vocês. Ok? Alguma dúvida? Então, é basicamente repetir, né, o que eu fiz ali para o sistema de tanques, que é a questão de controlar a altura, mas para esse reator químico aqui no nosso caso. Ô, Lucas. Sim, Matheus. As duas primeiras perguntas lá, quando você pergunta a variável de saída e de entrada, para o sistema de tanque que você exemplificou, a nossa variável de entrada ia ser aquela vazão Q1 e a variável de saída ia ser a variação da altura? É a altura, né? Nossa variável de saída ali é a altura. Eu não estou pegando a variação, eu estou pegando a altura. Verdade. Eu pego a altura. Certo? Uhum. Então, beleza. Alguma outra dúvida aí, turma, em relação ao guia de prática, apresentação, exemplo? Nesse caso aí, Sim, Marco. o objetivo vai ser controlar a temperatura? Isso, controlar a temperatura, que você precisa de manter a temperatura constante para não prejudicar a reação química, vamos dizer assim, para que você tenha eficiência na reação química. Beleza. Beleza? Pessoal, agradeço a vocês aqui. Uma das turmas estava previsto essa aula no sábado. A outra turma não, foi um problema que eu tive aqui durante a semana, que eu tive que cancelar a aula por falta de internet em casa. Então, peço desculpa, se eu não me engano, é o grupo G2. Então, desculpa aí, G2 ou G1, não sei. Quem não teve aula por falta de internet, me desculpa, mas não pude fazer nada. Não deu tempo de eu sair de casa para deslocar para outro lugar. Então, peço desculpa de fazer você estar assistindo a aula aqui ao sábado hoje, mas precisávamos repor essa aula. E a turma aí que já tinha previsto essa aula lá naquele cronograma inicial, ela era para ter ocorrido semana passada, mas eu preferi atrasar ela, deixando para hoje, para pôr as duas turmas G1 e G2 no mesmo passo, que aí vocês têm condição de começar essas atividades juntos, tanto G1 quanto G2, para não favorecer uma das turmas. Então, por isso que eu não marquei essa aula semana passada. Tranquilo? Turma, então é isso. Agradeço a presença de todos. Daqui a pouco eu subo esse guia de prática para o SIGA. Vocês podem dar início à execução da prática. Aquela mesma história. Se tiver dúvida, manda e-mail, tenta marcar horário. A gente tenta achar um horário aí para atendimento e esclarecimento, caso fique alguma dúvida para solucionar mesmo o guia de prática. Tranquilo? Então, bom final de semana a todos, gente. Eu vou encerrar a aula até segunda e quarta-feira, né, que são os dias das turmas aqui. Um abraço a todos aí, obrigado pela presença. Valeu, Lucas. Até mais.